Olá, terceiro ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professora Cíntia Cavalcante, e a nossa aula de matemática vai começar. Hoje, dia 6 de novembro, nós vamos falar sobre o quê? Multiplicação. Eu não disse para vocês que eu ia voltar com multiplicação? Estudar a tabuada de multiplicar? Espero que sim, tá certo? Porque hoje nós vamos precisar bastante. Hoje nós vamos fazer várias, continhas de vezes. Tá ok? Nós vamos fazer hoje várias multiplicações. Então, olha só a nossa habilidade. Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. Tá ok? Olha só, vamos praticar matemática? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos fazer várias práticas de matemática, várias atividades. Só que antes da gente começar, nós vamos fazer o quê? Prepararam já o material de vocês? Já pegaram aquela garrafinha com água? Caderno, lápis, borracha. Talvez precise também do livro didático. Tá ok? Então, vou dar um tempinho para vocês procurarem. Tá certo? Rapidinho. E aí, já deu certo? Vamos lá? Vamos praticar matemática, porque matemática a gente aprende o quê? Praticando mesmo, é na prática. Tá ok? Que foi que nós vimos na nossa aula anterior, que a matemática é o quê? É a soma de parcelas iguais, não é isso? Somando parcelas iguais e diminuindo para uma multiplicação, uma continha de vezes, não é mesmo? Olha só, observem esse primeiro exemplo. Observe bem quantas frutas há em cada grupo e complete as frases. Então, olha só. Um grupo, 2, 3, nós temos 4 grupos. 4 grupos de frutas, tá certo? Em cada grupo tem quantas frutas? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 4 grupos de frutas, com frutas, e em cada grupo nós temos o quê? 9 frutas, ó. A mesma quantidade que tem aqui, tem em todos, tá certo? A mesma quantidade e as mesmas frutas, tá ok? Então, olha só. Há o quê? Há 9 frutas em cada grupo, nós acabamos de constatar, né? Isso nós fizemos a contagem. Há 9 frutas em cada grupo, não é isso? Então, vamos multiplicar. Então, nós temos o quê? 4 vezes, ó. 4 vezes o quê? O 9. Porque nós temos 4 grupos e em cada grupo tem o quê? 9 unidades, 9 frutas. Então, 4 vezes o número 9 é o quê? É 9 mais 9 mais 9 e mais 9. Então, quanto que é? 4 vezes o 9 e 9 mais 9 mais 9 mais 9, quanto é? 36. Então, novamente, 9 mais 9 mais 9 mais 9 é igual a 36. E quanto é 4 vezes 9? 4 vezes 9 é igual a 36. Tá certo? Então, 9 multiplicado por 4 é igual a 36. Vejam só. 4 vezes o 9 é igual a 36. E se for ao contrário, 9 vezes 4? 9 vezes o número 4. Podem fazer, certo? Só para ter a certeza. Então, 9 vezes o número 4 é igual a 36, tá bom? É assim que a gente lê. 4 vezes 9, tá? Então, 4 grupos de 9 frutas é igual a 36. Então, ao todo, há quantas frutas? Há 36 frutas, certo? Então, se perguntar, quantas frutas nós temos aqui ao todo? Temos quantas? Temos 36 frutas. Certinho? Vamos lá?
Vamos para esse segundo aqui, olha só. Nós temos um grupo, 2 grupos, 3, 4 e 5 grupos, certo? Em cada grupo, nós temos quantas quantidades? Olha só, em cada grupo nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 ovelhas, não é isso? Então, nós temos 5 grupos, com quantas ovelhas em cada? 4 ovelhas, não é mesmo? Então, olha só, há 4 ovelhas em cada grupo. Então, nós temos o quê? 5 vezes o número quê? O número 4. E 5 vezes o número 4 na adição é o quê? 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4. 5 vezes o número 4, não é isso? Então, 4 multiplicado por 5, que é o quê? Eu disse que se inverter fica o mesmo resultado, né? Então, olha, ó, 5 vezes 4 e 4 vezes 5. Façam aí essa continha, que eu volto já para a gente conferir. E aí, deu certo? Vamos lá? Então, 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, quanto é? 20, né? Isso, então, 5 vezes 4 é igual a 20. E 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 20. Vocês acertaram? Claro que acertaram, porque já estudaram a tabuada de multiplicação, não é isso? Como nós havíamos combinado. E quanto que é 4 vezes 5? 4 vezes o número 5 é o quê? É 5 mais 5 mais 5 mais 5. Não é isso? 4 vezes o número 5. Quanto que é? 20 também. Tá ok? Então, 5 vezes 4 é igual a 20 e 4 vezes 5 também é igual a 20. Tá ok? Então, nós temos 5 grupos de 4 ovelhas. 4 ovelhas, não é isso? Confere. É igual, é o quê? É igual a 20. Os 5 grupos com 4 ovelhas é igual a 20. Então, há ao todo 20 ovelhas, certo? Juntando esses 5 grupos, ao todo nós temos 20 ovelhas. Ao nosso terceiro exemplo. Um ônibus pode transportar 48 passageiros sentados. Quantos passageiros podem ser transportados por 3 ônibus? Certo? Eu vou mais uma vez colocar para vocês ver a quantidade, mas agora mais na frente nós vamos só multiplicar mesmo, fazer a continha mesmo, multiplicador multiplicando mesmo, tá certo? Então vamos lá. Olha só, um ônibus pode transportar 48 passageiros sentados. Quantos passageiros podem ser transportados por 3 ônibus? Então vamos lá. Nós temos aqui 3 ônibus, não é isso? Em cada ônibus ele pode transportar quantos passageiros? Ó, 48, não é isso? Então, são 3 ônibus. Nesse, ele transporta 48, nesse 48 e nesse 48 passageiros sentados. Não é isso que ele quer saber? 48 passageiros sentados. Então, é o quê? 48 mais, sinalzinho da adição, mais 48 mais 48, não é isso? E quando a gente transforma em multiplicação, é o quê? 48 vezes 3, não é isso? Eita, professora, 48 vezes 3? É. Ou então 3 vezes o 48, tanto faz, tá ok? Então, olha só, 48 mais 48 mais 48, quanto que é? Já fizeram a continha? Bora lá, vou esperar a resposta de vocês.
Vamos lá, acertaram? Vamos ver se deu tudo certo? Olha só. Então, 48 mais 48 mais 48, que é o mesmo que 48 vezes 3 ou 3 vezes o 48. Quanto que é? Eita, professora, agora ficou difícil. Agora os números são altos, eu não consegui fazer. Não conseguiu? Pois vamos fazer agora. E não ficou difícil, não. Como eu já disse, matemática é o quê? Matemática é só praticar. Isso mesmo, é só praticar, tá certo? E o que nós vamos fazer aqui? Praticar matemática. Praticar multiplicação, tá bom? Praticar a soma das parcelas iguais, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos montar a nossa continha de vezes, a nossa multiplicação. Não é 48 vezes 3? Olha só, certo? 48 vezes 3. O sinalzinho da multiplicação, porque senão não vou saber de que é essa conta. Passou o tracinho, olha só. Multiplicando o multiplicador. Nós vamos atrás de quê? Do produto. Porque o produto é o quê? Hein? Não esqueceram, né? O produto é o resultado da multiplicação. Tá certo? Então, olha só. O multiplicador, ele vai multiplicar todos os números que estão aqui em cima. Vejam só que aqui nós temos dois números somente, né? Unidade, dezena. Assim como a adição e a subtração, nós sempre iniciamos a continha, a resolução da direita para a esquerda. Tá certo? Sempre a unidade, dezena, se tiver mais centena, unidade de milhar, que nós já estudamos, não é isso? Então, professora não botou no quadro de valores, por quê? Porque nós vamos aprender logo assim, ó. Vocês vão aprender logo aqui, tá certo? Vamos praticar logo a multiplicação. Então, olha só. Esse 3 aqui, ele vai multiplicar esse número e vai multiplicar esse. Tá certo? Então, olha só. 3 vezes o número 8. Quanto que é 3 vezes 8? É o quê, ó? 24. Certo? Então, deixo o 4 aqui embaixo das unidades e levo 2 dezenas para lá. Tá certo? Então, ó. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, quanto que é? 3 vezes 4 são 12. Com mais 2 que veio, ó, 14. Não é isso? Então, olha só. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Deu para entender? Bora ver novamente? Olha só. 3, os números que quando vão elevados para dezena ou para centena, para onde for, eles são somados, tá? Primeiro a gente multiplica, se tiver algum número lá, a gente soma. Vamos lá, ó. 3 vezes 8, 24, tá? 24, 20 mais 4. Eu deixo a unidade e levo a dezena. Do mesmo jeito que é a nossa continha de adição e de subtração, certo? Então, olha só. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Certo? Então, o que ele quer saber? Quantos passageiros podem ser transportados por 3 ônibus? 144 passageiros. Certo? Então, 48 mais 48 mais 48 é igual a 144. 48 vezes 3 é igual a quê? A 144. Tá aqui a continha, nós fizemos, nós resolvemos. Não é mesmo? Vamos lá para um exemplo. Olha só. Juca economiza R$ 73 por mês. Em 4 meses, quanto Juca economizará? Então, olha só. Todo mês, o Juca economiza o quê? R$ 73. Então, vamos lá. Bem organizado o Juca, né? Tá aqui ele, ó. Aqui ele tem 73, 73, 73 e 73. Ele só nos mandou calcular o quê? 4 meses. Não é isso? Então, tá aqui. Esse primeiro mês, ele, 73, 73, 73 e 73. Como é que a gente multiplica logo isso? Hein? Olha só que 73 vezes o quê? Vezes o 4. Não é isso? Ele não economiza R$ 73 por mês?
Não são 4 meses que ele quer saber, o problema quer saber quanto foi que ele juntou nos 4 meses? Então, olha só, nós vamos pegar o quê? 73 e multiplicar por 4. A gente vai saber quanto foi que o Juca economizou nesses meses. Então, nesse mês é o quê? Quando é a a soma de parcelas iguais? 73 mais 73 mais 73 mais 73. É o quê? É o 73 4 vezes. Tá bom? Então, ó, tá armadinha aqui a continha. 73 vezes 4. Como é que nós fazemos a continha? Ó, primeiro as unidades, depois as dezenas. Se tiver mais número aqui, ele vem. Tá bom? Então, bora lá. 4 vezes o número 3. Quanto que é? Ó, 12. Coloco 2 e levo 1 lá para casa das dezenas. 4 vezes o número 7, quanto que é? 28. 28 mais 1, 29. Novamente, ó. 4 vezes o número 3, 12. Coloco 2 e vai para a casa das dezenas. Coloco 1 lá. 4 vezes 7, 28. 28 mais 1, 29. Então, vamos ler o problema novamente. Juca economiza R$ 73,00 por mês. Em 4 meses, quanto Juca economizará? Olha só, em 4 meses, ele vai ter de economia R$ 292,00. Certo? Vamos para mais um exemplo, olha só. Em uma bandeja, cabem 36 ovos. Quantos ovos cabem em 4 bandejas? Então, em 4 bandejas iguais, certo? É uma multiplicação, não é isso? Porque ele está dizendo que em cada bandeja tem 36 ovos. Então, aqui nós temos quantas bandejas iguais? 4, não é isso? Nós temos 4 bandejas. Nessa tem 36, nessa tem 36, nessa tem 36 e nessa tem 36. A dica está dada. Já foram feitos vários exemplos. Agora eu vou esperar a resposta de vocês para a gente só voltar e corrigir. Tá ok? E aí, deu certo? Vamos lá? Deu para fazer? Então, olha só. Em uma bandeja cabem o quê? 36 ovos. Então, aqui eu tenho essa bandeja e aqui cabe 36 ovos. Quantos ovos cabem em 4 bandejas iguais a essas? Certo? Juntando todas essas bandejas. Vamos lá ver? Nós vamos armar a nossa continha de multiplicação. 36 vezes 4. Não é isso? Então, 36 vezes 4. 4 vezes 6. Quanto é? 24. Coloca o 4 e eleva o número 2. Não é isso? 4 vezes 3. Quanto que é? Hein? Já colocaram aí? 12. 12 mais 2
Ó, 14, certo? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 12 com 2, 14. Então, quantos ovos cabem em 4 bandejas iguais? Hein? Cabem 144 ovos, certo? Se eu tenho umas 4 bandejas, cada bandeja tem 36, mais 36, mais 36, mais 36. Então, cabem quantos? 144 ovos. Certinho? Acertaram? Tenho certeza que todos acertaram. Por quê? Porque estudou a tabuada de multiplicação. Isso mesmo. Então, olha só. O senhor João vende laranjas em saquinhos em que cabem 5 laranjas cada. Quantas laranjas cabem em 38 saquinhos? Vamos lá. O seu João, ele vende laranjas em saquinhos em que cabem 5 laranjas cada. Quantas laranjas cabem em 38 saquinhos? Então, olha só. O seu João, ele tem 38 saquinhos. E em cada saquinho desse tem quantas laranjas? 5. Certo? Então, 38. Nesse tem 5, mais 5, mais 5, até. Então, para a gente resolver essa questão, para a gente saber quantas laranjas ele tem ao todo. Como é que nós vamos fazer? Ó, 38 vezes o número 5. Isso mesmo. Quantas laranjas cabem ao todo em 38 saquinhos? Ele quer saber isso daí. Então, olha só. A continha já está armada. Bora resolver? Como é que nós vamos fazer agora, ó? 5 vezes 8. Quanto que é 5 vezes o número 8? 5 vezes o número 8. É o quê, ó? 40, certo? Então, coloca o 0 e eleva o 4. Que esse 4 lá em cima, ele vai o quê? Ele vai somar com o outro resultado da multiplicação. Tá ok? Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40. Coloca o 0 e eleva o 4. 5 vezes 3, quanto é 5 vezes 3? 15. Muito bem. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, quanto que é? 19. Tá ok? Então, ao todo, o seu João, ele tem quantas laranjas nesses saquinhos? Hein? Ele tem 190 laranjas. Tá ok? Então, é isso mesmo. Vamos para mais um exemplo? Agora é com vocês, tá? Num cacho havia 37 uvas. Em 3 cachos iguais, quantas uvas haveria? Então, bora lá? Podem resolver, tá certo?
Vamos lá corrigir? Corrigir mesmo, porque eu tenho certeza que você já fez e você vai acertar. Vamos lá, olha só. Num cacho havia 37 uvas. Em 3 cachos iguais, quantas uvas haveria? Bora lá ver? Olha só. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar. Vamos armar nossa continha aqui, ó. 37 vezes 3. Isso mesmo. Então, nós vamos, o multiplicador vai multiplicar todos os números que estão em cima. Não esquecendo do nosso sinalzinho de multiplicação. Então, vamos lá. 3 vezes 7, quanto que é? Ó, 21. Exatamente. Eu coloco 1 e eleva o 2 para outra casa. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, quanto que é? 11. Certo? Então, ó, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9, mais 2 que veio lá, ó, 11. Então, em 3 cachos haveria quantas uvas? Haveria o quê? Em 3 cachos iguais haveria 111 uvas. Certo? Conseguiram? Acertaram? Com certeza. Com certeza. Vamos para mais um exemplo? Olha só. Patrícia comprou uma corda de 85 centímetros. Se ela tivesse comprado 2 cordas, quantos centímetros de corda ela teria ao todo? Hein? Muito bobinha essa questão, hein? Tenho certeza que você já sabe. Bora lá. Vou aguardar a resposta de vocês. Bora lá conferir? Olha só, bora ler novamente. Patrícia comprou uma corda de 85 centímetros. Se ela tivesse comprado 2 cordas, quantos centímetros de corda ela teria comprado ao todo? Então, ela tinha comprado o quê? 85 mais 85. Ou então, o quê? 85 vezes 2. Isso mesmo. Então, vamos ver quantos centímetros se ela tivesse comprado 2? Olha só, 2 vezes 5, quanto é? 10. Não é isso? Coloca o 0 e eleva o número 1. 2 vezes 8, quanto é? 16. 16 mais 1, 17. Certo? Deu para entender? Vamos lá novamente. 2 vezes 5, ó, 10. 2 vezes 8, 16. 16 mais 1, 17. Então, se ela tivesse comprado 2 cordas, quantos centímetros de cordas ela teria comprado ao todo? Ao todo, ela teria comprado 170 centímetros de corda. Não é isso? Então, a nossa aula fica por aqui. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final, tá certo? Treinem a tabuada de multiplicação e vai aqui o nosso beijo e um abraço virtual e até a próxima. Bom dia, galera do terceiro ano, professor Wilson Vilhena, tudo bem com vocês? Mais um encontro aqui nas sextas-feiras, começando o mês de novembro. Desejo um ótimo mês para vocês. Vamos começar a aula? Língua portuguesa com o gênero diário. Iniciamos a aula com a mensagem de afeto. Olha aí. O aqui e o agora. O minuto que você está vivendo agora é o minuto mais importante de sua vida. Onde quer que você esteja, preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente,
porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para seu aperfeiçoamento. O momento que nós estamos vivendo é esse, aulas remotas. Então, galerinha, foco no aprendizado, que vocês vão ter um futuro brilhante. Roteiro da aula. Hora da leitura, primeiro momento. Segundo momento, retomada das habilidades. Terceiro momento, revisão e estudo do gênero, que é o diário. Quarto momento, as atividades. A hora da leitura, a ficha técnica do livro. O livro é Era uma Vez um Livro. Autor, Felipe Chaves. Ilustradora, Elane Oliveira. Vamos lá? Era uma vez o livro. Era uma vez um livro muito bonito. Capa grossa, folhas limpas, material da melhor qualidade. Muitas e muitas páginas. Letras? Nem se fala. Capítulos enormes com letras de todas as cores, tipos e tamanhos. Porém, ele se sentia muito triste porque ninguém o pedia emprestado na biblioteca. Todos os seus colegas de prateleira saíam para passear com alguma criança. Iam visitar as suas casas, seus amigos, iam até para a escola e conheciam outros livros. Um dia, Era uma vez perguntou ao seu amigo Conto de Fadas se ele fazia alguma coisa para chamar a atenção de tantas crianças e ser sempre convidado a visitar as suas casas. Contos de Fadas falou empolgado que, quando alguém o lia, gostava tanto dele que falava para outras pessoas e essas outras os indicavam para mais outras e, assim, cada vez mais, pessoas o convidavam para passear. Era uma vez, estava entusiasmado. Então, era esse o seu segredo. Resolveu perguntar: e o que você faz para que gostem tanto de você, Contos de Fada? Conto de Fadas deu um sorrisinho sem graça, mas não soube responder. Era uma vez, ficou desolado. Não acreditava que ficaria para sempre ali, apenas enfeitando prateleira. A amiga Fábula, que tinha acabado de chegar da casa de uma criança, contava a todo mundo sobre as histórias de reis, heróis e princesas que havia conhecido nas prateleiras dos outros. Era uma vez, ficava de orelhas em pé, curioso para contar essas histórias, ao mesmo tempo em que desconfiava. Cada livro conta a sua história. Será que é esse o segredo para que gostem de mim? Os dias passavam e, cada vez mais, Era uma vez acreditava que ninguém o tiraria daquela prateleira, pois ele não sabia contar as suas próprias histórias, como os outros faziam. Decidiu: já sei, vou começar a me ler e contarei as minhas histórias. Que surpresa! Leu-se uma, duas, três vezes e estranhou. As suas histórias não pareciam com aquelas que o conto de fadas e a fábula contava. Apavorou-se. Já vi que nunca sairei desta prateleira. Que injusto!
como nunca se deve dizer nunca, chegou o dia da limpeza da biblioteca. Jane, a bibliotecária, decidiu limpar aqueles livros que estavam há mais tempo sem circular. Entre eles, Era Uma Vez. Enquanto passava um paninho na capa de Era Uma Vez, o telefone tocou e ela foi atender, deixando Era Uma Vez na mesa. Nesse tempo, Joana, uma estudante, o encontrou por acaso. Pegou o livro, o folheou, leu algumas de suas páginas, sorriu e decidiu levá-lo com ela. Era Uma Vez nem acreditava. Iria mesmo passear com aquela moça? Sim, iria. E por um bom tempo, pois a sua nova amiga o pediu emprestado para a biblioteca várias vezes. Assim, durante esse tempo, Era Uma Vez conversava muito com Joana, pois quando lemos um livro, na verdade, estamos conversando com ele. Recebemos o que ele tem e transformamos em outra coisa. O que recebemos desses livros nunca nos deixa. O melhor é que, depois dessa conversa com Era Uma Vez, Joana dividia com seus amigos tudo aquilo que ela aprendia. Eles ficavam tão curiosos que também queriam conhecer e conversar com aquele livro tão interessante. Desde esse dia, Era Uma Vez nunca mais ficou parado na sua prateleira e, quando voltava, contava a história, mas não a sua, e sim das novas amizades e leitores que trazia com ele. Ele descobriu que não era um livro de histórias para crianças, como o conto de fadas e a fábula, mas de história do Brasil. Dentro dele se contava sobre o país e como tudo começou. Falava dos índios, dos nossos costumes, da cultura e de suas curiosidades para todo mundo. Legal a história? Então, o livro Era Uma Vez, ele não acreditava que ele era o suficientemente bom. Isso também acontece com a gente. Então, esse livro traz uma reflexão. Nós temos que acreditar em nós, na gente, e nunca deixar isso de lado. Tá bom? Vamos continuar. As habilidades desta aula. Primeira habilidade: localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase. A segunda habilidade: inferir o sentido de palavras ou expressões. Entendendo as habilidades. Professor, mas o que é realmente localizar uma informação explícita? Vamos ver aqui agora. Olha aí. Eu tenho aqui um trecho de um diário. Eu vou ler para vocês. Quando cheguei em casa, tive uma surpresa. Meus avós estavam lá. Foi uma alegria misturada com tristeza, porque a vovó vai ser operada amanhã. Todos estão preocupados. Depois que meus avós foram embora, fui brincar com meu cachorro na calçada. De repente, veio um carro desgovernado com toda a velocidade e subiu em cima da calçada e atingiu o Justin. Olha aí a primeira questão. Qual foi a surpresa que a narradora ou o narrador teve ao chegar em casa? Essa aí é uma habilidade que a gente diz que é localizar uma informação explícita no texto. E o que é explícito? É aquilo que está claro. Olha aí a resposta. Ela encontrou seus avós. Essa informação, se eu volto ao texto, eu consigo encontrá-la no texto? Sim,
Olha aí. Está aqui, logo no início, ó. Quando cheguei em casa, tive uma surpresa. Meus avós estavam lá. Por isso que chamamos de localizar informação explícita. Professor, como é que eu vou desenvolver essa habilidade? Treinando. Você lê o texto e faz uma pergunta que está no texto. E aí você encontra. É uma informação explícita. Quando cheguei em casa, tive uma surpresa. Meus avós estavam lá. Foi uma alegria misturada com tristeza, porque a vovó vai ser operada amanhã. Todos estão preocupados. Depois que meus avós foram embora, fui brincar com o meu cachorro na calçada. De repente, veio um carro desgovernado com toda a velocidade e subiu em cima da calçada e atingiu o Justin. Segunda questão. Por que a narradora sentiu uma mistura de sensações, alegria com tristeza? Essa informação também está no texto. Vamos ver aqui a resposta. Porque a vozinha dela, de quem? Da narradora ou do narrador, ia se operar. Essa informação está clara? Está. Observem. Está na segunda linha do trecho. Uma alegria misturada com tristeza, porque a vovó vai ser operada amanhã. Então, a habilidade é essa, localizar uma informação explícita, aquilo que está no texto. A segunda habilidade da aula é inferir o sentido de palavras ou expressões. Galerinha, preste atenção. Essa habilidade ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque você tem que voltar ao texto e tentar identificar qual é o assunto que está sendo abordado, ou no texto, ou naquele parágrafo que a palavra está. Vamos ver aqui o exemplo. Temos aqui um trecho de um diário. Querido diário, mamãe deu aquela ordem de novo. Já para a cama, mocinha. Desliga a televisão. Eu não concordo com essas manias dos pais de quererem comandar os horários dos filhos dormirem. Ela diz que é porque eu estudo cedo e se for dormir tarde, posso perder a hora. Primeira questão. Qual o sentido da expressão perder a hora? Está aqui, galera, ó, a expressão que nós vamos trabalhar para saber qual é o sentido dela. Nesse contexto, é perder a hora. Na língua portuguesa, nós vamos encontrar palavras com muitos significados. Essa expressão, perder a hora, tem o mesmo sentido de perder o relógio, o celular, esquecer onde foi que colocou o caderno, uma camisa, a bola? Não. Olha só. É muito comum a gente ler um texto e se deparar com uma palavra ou com uma expressão que a gente não conhece o significado. Mas temos estratégias para isso. Voltamos ao texto e localizamos a expressão e tentamos identificar qual é o assunto que está sendo abordado naquele parágrafo ou no texto. Por exemplo, nesse aqui, a narradora estava chateada com a mãe, porque a mãe estava dizendo que já estava na hora de dormir, porque ela acorda muito cedo. Provavelmente, essa narradora estuda pela manhã. Vamos ver aqui a resposta. Qual o sentido da expressão perder a hora? Quer dizer, quando alguém se atrasa para um compromisso. A garotinha, se ela não dorme cedo, com certeza ela vai se atrasar amanhã, porque ela não vai acordar no horário certo para ir à escola. Quando a gente se atrasa a um compromisso, a gente diz essa expressão, a gente utiliza essa expressão. Perdeu a hora, ou seja, se atrasou. Professor, então qual é a estratégia? Eu localizo a expressão, volto no texto e busco pistas. Olha aqui uma das pistas.
Ela diz que é porque eu estudo cedo e se for dormir tarde, posso perder a hora. Ela pode se atrasar e com certeza vai se atrasar. Vamos para a próxima. Oi, diário. Ainda estamos em Santos, estou louca para voltar para casa. Afinal, um dia fora de casa é bom, mas 2 já são demais. A palavra destacada, louca, tem sentido de... Será que essa palavra, nesse contexto, quando diz que está louca, é que é uma pessoa que não tem, perdeu as faculdades mentais? Precisa de ir ao médico? Será que é isso? Vamos ver aqui a resposta, galerinha. Quer dizer que está com muita vontade de voltar para casa. A gente usa essa expressão diariamente. Estou louco para comer um sanduíche. Estou louco para comer um hambúrguer. Quer dizer o quê? Que o louco ou a louca aqui dá a ideia de muita vontade. Olha, qual é a pista? Que eles estão viajando, que eles estão um dia fora de casa. Mais 2, a narradora diz que já é demais. Então ela está com muita vontade de voltar para casa. É uma estratégia um pouco complicada. O que nós devemos fazer? Treinar. Tudo bem? Gênero textual. Diário, vamos fazer a revisão. O diário é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Galerinha, nós estamos com 2 semanas trabalhando esse gênero. Os diários antes da internet. Quem viveu antes da expansão, da era da informática, deve lembrar da produção de diários, que além dos textos, podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Era também chamado de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. Qual a finalidade do gênero? Serve para guardar segredos, para fazer anotações secretas, para diminuir a solidão das pessoas que não têm com quem dividir seus pensamentos, ideias e emoções e para armazenar registros de quem simplesmente gosta de escrever sobre sua vida. Estrutura do diário. Lembrando aqui, galerinha, que o gênero diário, ele é um texto narrativo. E como texto narrativo, nós vamos ter os elementos da narrativa. Quem se lembra aí dos elementos da narrativa? Vamos lá? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Muito bem. A estrutura é essa. O diário tem uma forma própria, uma estrutura fixa, incluindo data. O diário é iniciado pela data em que cada registro é feito. Saudação é feita diretamente ao diário, como se fosse um interlocutor. Galerinha, outra característica importante, o diário, para o seu dono, é o seu amigo, é o seu ouvinte. Por isso que lá estão todas as emoções, as aventuras, os pensamentos do narrador, personagem. Despedida. O diário termina com corpo do diário, desculpa. O registro do dia vem logo após a saudação. E a despedida, o diário termina com uma despedida. Hora da atividade. Vamos lá. Vamos desenvolver as habilidades através das questões. Leia o texto e responda as questões. 23 de janeiro de 1988. Diário. Querido diário, a Beth, minha priminha querida, chegou hoje e a Beth vai ficar aqui em casa até sábado. Meu pai e minha mãe ficam dizendo que quando nós éramos pequenas, eu e a Beth nos dávamos muito bem. Eles não entendem que o tempo passa e as pessoas mudam.
A Beth virou uma chata de galocha. Cortei o cabelo e a implicante foi logo dizendo que ficaria melhor se eu tivesse o rosto mais delicado. Se a Beth não parar de falar isso, essa noite, enquanto ela dormir, vou pintar o cabelo dela de verde lagartixa. Beth chata lagartixa. Ah, seria bem divertido. Beijos, Raquel. Primeira questão. Quem é Beth? Olha aí as alternativas. Letra A, uma amiga da narradora. B, os pais de Beth são amigos dos pais de Raquel. C, Beth é prima de Raquel. D, elas, Beth e Raquel, não se conhecem. É uma habilidade de localizar a informação explícita. Vamos ver aí a resposta? Olha aí, essa informação está no próprio texto. Por isso, dizemos que é uma localização explícita. Olha aí a resposta. Letra C. Beth é prima de Raquel. E podemos confirmar no próprio texto, no próprio diário. Querido diário, a Beth, minha priminha querida, chegou hoje. Vamos para a próxima. O que os pais de Raquel falavam sobre elas? Vocês se lembram? Vamos ver aqui. Olha lá, está no texto. Meu pai e minha mãe ficam dizendo que quando nós éramos pequenas, eu e a Beth nos dávamos muito bem. Vamos ver aqui a resposta? Ficavam dizendo que quando elas eram pequenas, a Beth e a Raquel, se davam muito bem. É a habilidade de localizar a informação explícita. É a estratégia, voltar ao texto com o comando da questão na cabeça e localizar as informações. Passo Fundo, 31 de outubro de 1997. Querido diário, hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o dia das bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: quem colocou ele ali? E por que, ao invés de me falarem, ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passavam bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar para a minha cabeça. No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando responder as questões que o professor passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei e fiquei enfiada no quarto o dia inteiro pensando que não quero mais voltar para a escola. Nem fome eu tive. Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta para Ana e para Célia. Acho que ficou bem legal. Ainda que, no texto, eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter no futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei, quero ajudar as pessoas e fazer diferença no mundo. Tenho fé nisso. Termino esse dia
com a frase de um autor que gosto muito, do Drummond. Há campeões de tudo, inclusive de perdas de campeonatos. Beijocas, Aninha. No trecho, depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta para Ana e para Célia. Acho que ficou bem legal. Ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. A expressão em destaque tem sentido de... Galerinha, a expressão que nós vamos agora fazer a inferência, é coração mole. Vamos ver as alternativas. Letra A, que o coração é fraco. Letra B, que não perdoa quem faz o mal. Letra C, que não se importa com as pessoas. Letra D, indivíduo que perdoa sempre os outros. Professor, eu não sei o que significa coração mole. O texto, galerinha, nos dá dicas, nos dá pista. Olha que ela chegou na escola com um chiclete na cabeça e todos os colegas começaram a caçoar dela. E duas amigas que ela gosta bastante fizeram a mesma coisa, riram. E ela, o que foi que ela fez? Ela mandou uma carta convidando as amigas. Qual seria a resposta correta? Letra D, indivíduo que perdoa sempre os outros. Tá vendo? O próprio texto nos dá a pista. No trecho, no recreio não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando a responder as questões que o professor passou na aula passada. Qual o sentido da expressão destacada? Meu canto. Letra A, ela deu importância ao que aconteceu. Letra B, ela procurou as amigas para brigar. Letra C, ela ficou quieta com o que aconteceu. E letra D, ela estava muito zangada com as amigas. Professor, ficar no canto aí para a sala de aula ficar lá no cantinho. Será que é isso? Não, galerinha. Veja que ela sofreu um certo bullying, porque os amigos estavam brincando, né, caçoando dela porque ela estava com um chiclete. E o que foi que ela fez? Ela ficou no canto. Olha só, ela continuou a vida. Ela leu a matéria de história, aproveitou para responder as questões. Só em casa que ela resolveu pensar na situação. Qual é a resposta correta? Letra C. Ela ficou quieta com o que aconteceu. Então, galerinha do terceiro ano, finalizamos agora o primeiro momento da aula do gênero diário. Vamos beber uma água, um suquinho, um café, que a gente volta já já. Olá, galerinha do terceiro ano, professor Wilson Vilhena, no segundo momento, deu aí para mexer o esqueleto, não é? Vamos agora com mais foco, porque nós temos mais conteúdo e mais aprendizado. Vamos lá. Roteiro da aula. Primeiro momento, hora da leitura, projeto Marathon. Segundo momento, retomada das habilidades. Terceiro momento, revisão do gênero que nós estamos estudando. Estamos revisando. Qual é o gênero? Já ouvi. Diário. Muito bem. E, por último, as atividades. Na hora da leitura de hoje, do projeto Marathon, nós temos o texto A Paz, do autor Gilberto Gil. Qual é a estratégia de hoje? Leitura cronometrada. Acho que vocês já devem falar assim, o professor só fala dessa leitura. É porque vocês passam a semana toda com o texto e para cada dia da semana vocês têm uma estratégia. Ou é leitura silenciosa, ou é leitura em voz alta.
o meu dia, que é o dia de sexta-feira, que é o dia do sextou, galera. É a leitura cronometrada. Antes de iniciarmos a leitura, eu trago aqui algumas informações sobre por que é importante ler, por que a importância do ato de ler. Olha o que diz esse texto aqui. A leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente até hoje de adquirir conhecimento. E é preciso desconstruir aquela ideia de que ler é um hábito chato e monótono. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ler revistas, sites, gibis, livros de romance, entre outras leituras de entretenimento, é tão eficaz quanto ler um livro técnico. A diferença é que ler sobre algo técnico oferece um conhecimento sobre aquele determinado assunto, enquanto ler sobre variedades estimula o raciocínio e melhora o vocabulário. É clichê, mas é fato. Somente escreve bem quem lê bastante. Então, galerinha, vamos aproveitar para ler tudo. Tudo que der vontade. Leiam, porque a leitura desenvolve a escrita. Bem, antes de fazer a leitura cronometrada, vamos seguir aqui as dicas, não é? Essas dicas estarão todas as sextas-feiras aqui comigo. Olha aí a dica 1. Faça primeiramente uma leitura silenciosa. É só uma? Não. Treine bastante, leia bastante, faça leitura silenciosa. Depois, a dica 2. Tente ler em voz alta. Depois que você treinou bastante a leitura na voz silenciosa, você agora vai ler em voz alta. Vai se escutar. Você vai perceber se tem alguma dificuldade em ler alguma palavra, se precisa prestar atenção em algum sinal de pontuação. Dica 3. Chame alguém da sua casa para ler também. Agora, chame outra pessoa, não chame a mesma não, chame outra pessoa. Porque aí você vai comparar a sua leitura e a leitura da pessoa que você convidou. Se ela lê qual a velocidade, se ela lê uma palavra diferente, se ela faz o respeito de um sinal que você não observou e que tem que respeitar. Dica 4, só então que você fará sua leitura cronometrada. A leitura cronometrada é aquela, você convida um adulto para contar o seu tempo de 1 minuto, durante 1 minuto você lê, quando acabar esse tempo, a pessoa que você convidou vai lhe informar, acabou fulano, e aí você anota a quantidade de palavras que você leu durante esse 1 minuto. E depois, envie para o seu professor. Boa sorte. Eu vou fazer agora a leitura desse lindo poema, que também é uma música. Vocês podem pesquisar na internet. Coloquem lá, no YouTube, A Paz de Gilberto Gil. A melodia, junto com essa canção, com essa letra, é uma paz para os nossos ouvidos. Vamos lá? Projeto Sou Maratona Leitura, 3º ano. Texto, A Paz, autor Gilberto Gil. A paz. A paz invadiu o meu coração. De repente, me encheu de paz. Como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da evolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti. Eu chorei por nós, que contradição. Só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz invadiu meu coração,
de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução, invadir meu destino a paz, como aquela grande Gilberto Gil. Então, boa sorte na leitura. Habilidades desta segunda aula. Primeiro, continuamos com localizar informações explícitas, literalmente, ou por meio de paráfrase. Continuamos também inferir sentidos de palavras ou expressões. E a terceira habilidade, grafar palavras utilizando as regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. São os sons ans, ens, ins, ons e uns. Vamos ver já já. Estamos revisando o gênero diário. O gênero diário. Diário é um caderno, geralmente de caráter íntimo, já falamos isso aqui, não é? Onde se fazem anotações que contêm uma narrativa manuscrita, geralmente diária, de experiências pessoais, que é organizada pela data de entrada das informações. Um diário pessoal pode incluir experiências de uma pessoa e ou pensamentos, sentimentos e segredos. Fechamento do gênero. Recapitulando os elementos essenciais do gênero. Qual é o gênero, galera, que nós estamos estudando? O gênero diário. Olha aí, o diário é uma forma de expressão íntima. Quem escreve? O próprio narrador é o autor. Então, nós temos aí um personagem, né? Um narrador-personagem. Para quem se escreve? Para ele mesmo. Onde? Suportes diversificados. Papéis, digitais, internet. Quando? Diariamente, ao final do dia. Com que intenção? Relatar os acontecimentos, expressar vivências, emoções e opiniões. Forma. Como é que vem estruturado o diário? Data, importante. Data, saudação, mensagem, despedida e assinatura. Linguagem. Informal. O narrador-personagem é identificado pela primeira pessoa, aquele que narra, aquele que pratica a ação, com os pronomes pessoais, eu e os possessivos, meus, minha. Caligrafia como marca pessoal e expressão de emoções. Diálogo com o próprio diário. Galerinha, é importante aqui falar de novo. O diário, ele exerce o papel de amigo íntimo da pessoa que está escrevendo, do narrador. Então, ele tem esse papel de ouvinte, ok? Função, arquivo de relatos e confissões. Língua, usos e reflexão. Vamos estudar os sons ans, ens, ins, ons e uns. Hora da atividade, galera. Bora lá. Leia o diário e responda as questões. 17 de janeiro de 2009. Querido diário, hoje é sábado e eu estou entrando em depressão. Ninguém gosta de mim. Todo mundo gosta dos meus irmãos, especialmente a sexta, o sábado e o domingo. Até a terça, a quarta e a quinta têm seus elogios. E eu só ouço reclamação. Semana passada mesmo, eu ouvi uma pessoa dizendo que o melhor dia da semana era terça, pois era o que ficava mais longe da segunda. O que eu fiz de errado?
Já não basta eu ser o primeiro dia de verdade da semana e ser chamada de segunda? Nem consigo mais ir às festas. Quando estou chegando, já noto as pessoas falando e nem disfarçam mais ao dizer que já vem essa segunda chata. Será que não acham que eu tenho sentimentos? Já é terrível ouvir pessoas que trabalham falando mal de mim. Imagine quando eu vejo uma pessoa que vai ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada, dizendo que o fim de semana foi tão bom, mas essa segunda-feira tinha que chegar? Ou será que você já ouviu alguém chamar o domingo de início de semana? Todo dia o pessoal almoça e janta comidas feitas na hora. Aquele almocinho gostosinho e com cheirinho de acabado de fazer. Pois eu tenho que me contentar com os restos de comida. No domingo, o pessoal faz aquele monte de comida e sempre sobra a comida que é requentada no meu dia. Algumas vezes sobra uma maionese, um macarrão e até uma carninha assada. Todas essas comidas são feitas para comemorar com meu irmão o domingo. Essa semana ainda disseram que não iam perder tempo cozinhando para segunda. Comeriam o que sobrou do domingo mesmo. E as promessas? Eu fico atenta para isso. Sempre espero que as pessoas vão cumprir aquela promessa de começar um regime na segunda-feira, procurar um emprego na segunda-feira, estudar mais a partir de segunda-feira. Nada. Eu espero e fico com cara de tacho. Eu até já desisti de ouvir essas promessas, mas não tem jeito. Elas sempre aparecem. Mas tudo bem, querido diário. Já cansei de chorar minhas mágoas com você hoje. Tenha um bom dia e um bom final de semana. Beijos, assina Segundinha. Escrito por Gilmar Gomes. E aí, galerinha, gostaram desse texto? Olha, é um diário de ficção. Gilmar Gomes foi um excelente escritor e escreveu essa obra-prima, não é? As insatisfações da segunda. Não acontece mesmo isso? Vou começar segunda-feira meu regime, vou começar a malhar segunda-feira. A tadinha fica aí desesperançada, né, galera? Vamos agora responder as questões. Adorei esse texto. Semana passada, mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo que o melhor dia da semana era terça, pois era o que ficava mais longe da segunda. O que eu fiz de errado? Já não basta eu ser o primeiro dia de verdade da semana e ser chamada de segunda? Quem narra a história? Essa é uma habilidade, localizar informação explícita. Está no texto. Professor, e o que é que eu tenho que fazer? Galera, voltar ao texto com o comando da questão. Você volta se perguntando, quem é o narrador? Quem é o narrador? A gente encontra. Vamos ver a resposta? Olha aí, segunda-feira. E onde está essa informação? Ela está clara no texto? Tá, galera. Olha aí, vamos ver agora. Olha aqui. Está aqui as reclamações da segunda-feira. Já não basta eu ser o primeiro dia de verdade da semana e ser chamada de segunda. Ela é a narradora personagem desse maravilhoso diário de ficção. Segundo, no trecho. E as promessas? Eu fico atenta para isso. Sempre espero que as pessoas vão cumprir aquela promessa de começar um regime na segunda, procurar um emprego na segunda, estudar mais a partir da segunda. Nada. Eu espero e fico com cara de tacho. Eu até já desisti de ouvir essas promessas.
A expressão destacada significa. Aqui, galerinha, é inferir o sentido de palavras ou expressões. Vocês já ouviram essa expressão cara de tacho? No nosso estado, na nossa cidade, é bastante comum. Ficou com cara de tacho. Eu não sei, professor, o que quer dizer cara de tacho. Qual é a estratégia, galera? O próprio texto nos dá pista. Olha só, a segunda estava insatisfeita com as pessoas que faziam promessas no dia dela, que é segunda-feira, e não cumpriam. E é o que ela diz aqui, ó. Eu espero e fico com cara de tacho. Ela espera o quê? Todas as promessas que as pessoas dizem que vão fazer na segunda e acabam não fazendo. Será que essa expressão cara de tacho é algo bom? Eu tenho dúvida. Eu acho que não. Vamos ver aqui a resposta, galera. Olha aí, galerinha, a resposta. Cara de tacho é alguém que ficou sem graça por passar por humilhação ou vergonha. Ela fica envergonhada, chateada das pessoas prometerem algo e no dia não cumprir. Ou porque passou uma vergonha. É a expressão cara de tacho. Não esqueçam nunca mais. Quais as promessas que as pessoas dizem que vão iniciar na segunda? Essa informação está clara no texto? Sim. Então, qual é a habilidade? Localizar a informação explícita. Vamos lá ver. Olha aí. Resposta? Fazer um regime, procurar emprego e estudar mais. Eu encontrei essas informações onde? No próprio texto. Está lá, ó. Começar um regime na segunda-feira, procurar um emprego na segunda-feira e estudar mais a partir de segunda-feira. Então, fiquem atentos agora que a segunda está ouvindo vocês. Quando vocês prometerem algo, cumpram, por favor. Vamos agora trabalhar os sons ans, ens, ins, ons e uns. Nós temos aqui a quarta questão. Complete as palavras com ans, ens, ins, ons e uns. Observe que eu, juntando essas palavras, essas letras, eu produzo um som. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. O som delas e a grafia, como é que se escreve. Nós temos aqui uma figura com elementos que parecem de aniversário, não é mesmo? Presentes, balões. Quando você chega, e nós temos aqui uma palavra, que ela está incompleta, faltando a última sílaba, iniciada pela letra B, mas está faltando o resto. Quando você chega num aniversário e que se depara com o aniversariante, o que você diz? Meus parabéns. Esse som que se inicia com B, bens. Onde é que eu vou encontrar? É aqui, ans, ens, ins, ons ou uns. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos ver a resposta? Olha aí, galerinha. Ens. Parabéns. A última sílaba que inicia com a letra B. E nós temos aí o som do ens. Quando vocês ouvirem parabéns, já vão se lembrar que nós temos aí essa forma de escrever esse som. Ens. Vamos para a próxima? Olha aí. Caí feito condenado. Esse objeto não é de gente, mas eu estava lá, me esforçando. Eu tenho aqui uma palavra, eu tenho primeiro a fotografia, a imagem, que eu sei que vocês sabem que objeto é esse, que é um brinquedo. E eu tenho a escrita dela, só que está faltando também uma parte da última sílaba. Quando eu digo patins, que inicia com a letra T, tins. Esse som, ins, é produzido por quem? Por ans, ens, ins, ons ou uns? Tenho a certeza que vocês sabem.
Bora lá ver? Olha aí, galera. Ins, patins. Ouvir esse som, ins, vocês vão se lembrar da nossa aula e da forma como se escreve. Vamos para a próxima? Monstro S.A. Quem já assistiu esse filme, esse desenho? Indico, super indico. Maravilhoso. Mas aqui não dá medo, não é, galerinha? Nós temos aqui, que é para ser um monstro. E nós temos a palavra, só que ela está incompleta. Está faltando a primeira sílaba que inicia com M. Quando eu digo monstro, esse som, ons, ele vai ser formado por quem? Ans, ens, ins, ons ou uns? Bora lá ver. Monstro, pelo sonzinho ons, escrito por O-N-S. Até aí tudo bem? Qualquer dúvida, galera, mande um WhatsApp para a professora. Professora, não entendi muito bem os sonzinhos do ans, do ens, do ins, do ons e do uns. Você pode me explicar mais? Tenho certeza que a professora vai ter o maior prazer de tirar essa dúvida com vocês. Nós temos aqui o próximo, olha aqui. Carros, aviões, navios, barcos, balões. São meios de transportes. Eu tenho aqui a palavra, mas que está faltando aqui, ó, para compor a primeira sílaba. Trans. Quando eu digo transporte, o sonzinho ans, é essa escrita? Ans, ens, ins, ons ou uns? Vamos ver a resposta. Ans, galerinha. A-N-S. Transportes. Beleza, né? Nós temos aqui um álbum. Na verdade, é para ser mais de um, tá bom? Mas não tem problema. Quando eu falo álbuns, olha esse som. Álbuns. Tá faltando aqui a última sílaba que inicia com a letra B. Uns. É produzido por que escrita? Vamos ver? Uns. U-N-S. Álbuns. Eu tenho a certeza que vocês não vão mais esquecer. Tá bom? Bora lá. Passe as palavras para o plural. Nós temos aqui bombom, algum, carruagem e nuvem. Observe que essas palavras, elas terminam com M. Quando eu coloco elas para o plural, vai ter uma mudança. Observe. Bombons, alguns, carruagens e nuvens. Então, se a palavra termina com M e eu vou colocá-la no plural, haverá uma mudança. Eu conservo a última vogal e tiro o M e acrescento o NS. Essa aqui é um bizu, ó, massa. Beleza? Vamos lá. Leia o texto. Diário de Biloca, São Paulo, 15 de fevereiro de 1989. Ganhei este diário hoje. Mentirinha. Eu ganhei no ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Dri. Além do diário, ganhei uma pulseira lindérrima. Adorei o diário, mas só estou começando a escrever hoje porque vieram as férias. O início das aulas, na verdade, não tinha começado ainda por pura preguiça. Gostar de escrever, eu até gosto. E prometo de pés juntos e dedos cruzados que a partir de hoje não falho mais um dia sequer. Só se espero realmente que aconteça boas coisas para contar. Se for como o ano passado, cruz credo, nem gosto de lembrar. Mas como não consigo controlar a portinha da lembrança, acabo pensando tudo outra vez. A pior de todas
foi mesmo a recuperação que eu peguei em português. Por pouco, muito pouco, não termino o ano com uma preciosa bomba que certamente iria explodir na minha casa. Ufa! Ainda bem que passou. E o que passou, passou. Como diz minha avó, águas passadas não movem moinhos. Se movem ou não movem, não quero saber. Este ano eu não vou marcar bobeira. Recuperação, nunquinha, nunquinha. Vou tirar tudo de letra. Bem, chega de falar de coisa chata. Acho que para começar um diário é preciso coisas alegres, senão dá azar. Esse texto é de Edson Gabriel Garcia e é um livro, galerinha. Diário de Biloca. Olha aí uma sugestão boa para vocês quando estiverem na livraria. Releia. Questão 6. Releia o trecho. Espero realmente que aconteça boas coisas para contar. Se for como o ano passado, cruz credo, nem gosto de lembrar, mas como não consigo controlar a portinha da lembrança, o que significa a expressão em destaque? Marque com um X. Galerinha, essa aqui é a habilidade inferir o sentido de palavra ou expressão. Essa é uma expressão que também usamos bastante aqui em Teresina. Cruz credo. O que ela quer dizer nesse contexto? Que é uma coisa boa? Que é uma sensação ruim? Ou é uma sensação maravilhosa? Professor, eu não consigo, eu não lembro, eu não sei o que é cruz credo. A estratégia, galera, é voltar ao texto, e localizar a expressão no parágrafo que está e fazer uma nova leitura, porque no parágrafo nos dá pista. Olha o que ela diz aqui, ó. Espero realmente que aconteça coisas boas para contar. O ano que ela começou a escrever o diário. Se for como no ano passado, nem gosto de lembrar. Se ela não gosta de lembrar, será que é algo bom? Vamos ver aqui a resposta. Cruz credo, galerinha, quer dizer sensação ruim. Ela deve ter aprontado muito no ano passado e não quer se lembrar. Mas lembrança é algo que nós não controlamos. Vem. Quando ela diz cruz credo, ou quando você agora, a partir de hoje, dizer cruz credo, é para uma sensação ruim. Biloca, 7ª questão. Biloca escreveu várias informações sobre sua vida. De acordo com o que ela escreveu, coloque V para a informação verdadeira e F para a falsa. Olha aí. Biloca também fez um juramento. Recuperação nunquinha. Nunquinha. E aí? Conseguiram observar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não tive preguiça e comecei a escrever assim que ganhei o diário. Vamos ver? Falso. Ela escreveu depois. Ganhei este diário no ano passado da Dri. Vamos ver se é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Biloca ficou em recuperação em história. E aí? Falso. Ela ficou em recuperação em português. Então, galera, terminamos. Um grande abraço. Bom final de semana. Fui!